boa noite a todos, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. É muito bom a gente poder olhar aí esses rostinhos toda semana e esperar que cada um de vocês que aqui estão, cada um de nós que aqui estamos, possamos encontrar tudo aquilo que aqui viemos buscar, né? Então vamos aproveitar mais uma vez esses instantes que nós aqui estamos, pedindo a Jesus que nos ilumine, que ilumine o nosso espírito, o nosso entendimento, para que nós possamos assimilar as lições da noite, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui entramos. Nós temos a certeza de que quando estamos reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E nós temos essa certeza plena de que a presença do Mestre está ao lado de cada um de nós durante todos os instantes da nossa vida. Mas devido ao preparo do ambiente, nós aqui temos não só a presença do Mestre, como desses amigos espirituais que vão suprindo as nossas deficiências, as nossas faltas e acalmando o nosso coração. Então vamos aproveitar bastante esses instantes que aqui estamos. Vamos entrando para dentro de nós mesmos. Vamos buscando o nosso eu verdadeiro, que isso é o mais importante de tudo, né? Então vamos relaxando o nosso corpo, mentalizando sempre a figura meiga de Jesus, depositando aos pés dele todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. E vamos respirando profundamente, para tirarmos todas as nossas tensões, todas as nossas preocupações, dando assim a oportunidade a esses amigos espirituais de podermos receber aquilo que aqui viemos buscar. Assim nós vamos unindo nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a Jesus nesse instante que abençoe a cada um de nós, que abençoe em particular esses meninos que aqui estão, invisíveis aos olhos humanos, agradecendo a presença desses amigos espirituais que aqui já estavam antes de nós. Nós vamos falando: Pai nosso que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome bendito. Venha a nós o teu reino de amor, de bondade. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como em toda parte. Que assim seja. Vamos novamente voltando ao nosso salão, iluminando novamente os nossos espíritos e a nossa mente, para acompanharmos a nossa companheira Kátia, que falará hoje sobre a mulher, né? Então vamos pedindo a ela que seja muito feliz e que Jesus abençoe. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos ampare sempre. O tema da nossa conversa de hoje é um capítulo do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 93, intitulado Evangelho e a Mulher. Este capítulo do Evangelho comenta um versículo de Paulo, que, na verdade, é muito interessante nós pensarmos esse versículo, que eu vou ler daqui a pouco, que normalmente chama-se Paulo de Tarso de machista, né? As pessoas falam que Paulo de Tarso tinha pavor das mulheres, não gostava das mulheres, por causa do versículo anterior a este, em que Paulo fala às mulheres que elas devem obediência aos seus maridos. E as pessoas, às vezes, eu acho que leem as coisas pela metade, né? Elas leem o que interessa, rotulam o outro e não completam a leitura. Então, o versículo que Emmanuel comenta é o versículo seguinte a esse que eu disse para vocês, em que ele manda as mulheres obedecerem aos maridos. Isso está em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. E Paulo escreve o seguinte: assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, Paulo, ele pedia que as mulheres obedecessem os maridos e amassem os seus maridos, mas também Paulo pede que os homens amem as suas esposas como se fossem o próprio corpo deles. E dá um aviso muito interessante.
quem ama sua mulher ama a si mesmo. Vamos começar a pensar vamos nos referir com essa frase ao que diz o maior mandamento, né? Quando perguntam a Jesus qual era o mandamento a ser seguido, ele diz que, na verdade, haviam 2 mandamentos. O primeiro era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento: amarás ao próximo como a si mesmo. Quando Paulo fala aqui que os maridos devem amar as mulheres como se amassem a si mesmos, ele, na verdade, está pedindo o cumprimento dentro do lar do que é o maior mandamento, do que é o resumo da lei divina. É muito interessante nós pensarmos sobre isso. Quando ele pede também que amem as mulheres como se fossem o seu próprio corpo, nós não podemos esquecer que Jesus, numa das passagens que está no Evangelho, ele recomenda que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Então, na verdade, a mulher simboliza a estrutura do lar. Ela simboliza a estabilidade do lar. E é isso que Paulo pede que os homens respeitem e amem, como se amassem a si mesmos. É importante nós tentarmos entender como funciona essa história de amor. Porque nós achamos que amamos a Deus. Nós achamos, todo mundo ama a Deus. Mas nós destruímos a natureza, nós destruímos o planeta, nós matamos o outro em pensamento, atualmente só em pensamento, né? Mas durante alguns anos, algumas encarnações, nós matávamos de fato, né? E hoje não matamos porque sabemos o que pode acontecer conosco, né? Então a gente mata em pensamento, assim. Nós queremos nos vingar do outro, nós queremos brigar com o outro, nós queremos revidar. Será que então nós estamos amando? É óbvio que não, né? Eu costumo brincar que às vezes a gente olha para as pessoas assim e manda dardos envenenados, né? Porque não é amor que a gente está desejando, né? A hora que alguém pisa no calo, se aproxima, e que a gente sabe que são pessoas que a gente não quer confiar, fica muito difícil nós termos amor. E muitas vezes na relação doméstica também é muito difícil ter amor. Quando há desrespeito, quando há desunião, porque na família nós encontramos espíritos com quem nós temos relacionamentos a serem resolvidos. Eu não gosto muito de chamar de inimigo essas coisas, porque inimigo é uma coisa muito feia, né? E, na verdade, nós achamos que nossos inimigos são tão poderosos, né? Que se eles tivessem tanto poder mesmo, eles seriam mais poderosos do que Deus. Se eles tivessem o poder que nós acreditamos a ele, porque é interessante, né? A gente compete com os inimigos. Então, assim, eu vivo, né? Não é meu caso, mas assim, nós, as pessoas que acham que tem inimigo, vivem preocupados com o inimigo. Então não faz nada para o inimigo não saber. Não, ou eu vou fazer tal coisa só para ele ver que eu tenho poder, que eu também posso, né? Essa preocupação é muito complicada, porque tira de nós a atenção do amor. E nós passamos a nos preocupar com o que não é amor. E tudo que não é amor é descumprimento da lei divina. E tudo que é descumprimento da lei divina vai exigir uma correção de rumo. Por isso, quando Paulo fala que é para o homem amar a mulher como se fosse o seu próprio corpo, e amar a mulher como se amasse a si mesmo, ele está pedindo para que busque-se a harmonia dentro dos lares. E é algo para nós pensarmos nos dias atuais, né? Porque a harmonia dentro dos lares, ela está muito prejudicada pela forma como nós vimos vivendo, pelo nível de competitividade na sociedade. Muita gente culpa a emancipação da mulher por isso. Claro que tem uma parcela aí de, não digo de responsabilidade, mas a entrada da mulher no mercado de trabalho tirou a mulher do lar, é óbvio, né? E por mais que ela consiga dar conta de várias jornadas, a qualidade é prejudicada, porque muitas vezes a mulher também chega em casa exausta. Depois de horas no trânsito, fica muito difícil fazer a comidinha que o marido gosta, do jeitinho que ele gosta, né? E ai, se não fizer, não é? Não é assim? Porque o homem também não quer ir para o fogão. E aí, quando acontecem essas coisas, eu estava comentando, sempre esqueço o nome desse senhor aqui, como o senhor chama? Seu Jurandir. Estava comentando com o seu Jurandir, né? É muito interessante nós espíritas pensarmos sobre isso e sermos machistas, feministas, qualquer ista parecido. Porque, na verdade, quando nós estudamos a doutrina, nós descobrimos
tem 3 partes muito interessantes no livro dos... Quer dizer, o livro dos Espíritos, eu sou apaixonada por ele, ele é inteiramente interessante. Mas, relacionado a homem e mulher, as situações de sermos homens ou mulheres, tem 3 partes no livro dos Espíritos muito interessantes. A primeira fala sobre sexo nos espíritos. Então, Kardec pergunta para os espíritos, para os espíritos responsáveis pela codificação, se o ser espiritual tinha sexo. E a resposta dos espíritos é interessantíssima. A resposta é a seguinte: não como vós entendeis. Ora, esse vós entendeis é que é demais. Porque daí a gente fala assim, não tem. Não, a resposta não é que não tem. Diz assim, não como vós entendeis. Eu vou chegar lá no fim para explicar isso. Aí tem uma outra parte que fala sobre o processo reencarnatório e que fala que nós reencarnamos homens ou mulheres de acordo com a necessidade de aprendizado ou de provas, ou, se vocês quiserem, de reajuste que nós temos que ter. O que nós temos que viver e fazer naquela encarnação vai determinar o sexo que nós vamos nascer. Isto é extremamente sofisticado. Porque significa que nós, mulheres que aqui estamos, com certeza, para estarmos no atual padrão evolutivo que estamos, já tivemos encarnações como homens. E os homens, não fiquem desesperados, mas com certeza já tiveram encarnações como mulheres. Olha que processo interessante. Aí isso se complementa na relação entre os sexos, no que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, quando tem as leis morais, que fala sobre a lei da igualdade, fala sobre a igualdade entre os sexos. E a resposta dos Espíritos a Kardec é a seguinte, que perante a lei divina, homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos, mas diferenças de funções. E aí a gente começa, aí vamos voltar lá naquela questão que diz que tem sexo, que não tem sexo como nós entendemos. Ora, homens e mulheres são iguais com diferenças de funções. Vamos pegar a função básica. É impossível um homem ser mãe. Por mais que a ciência tenha avançado, ele pode ser mãe no sentido de que a mãe abandonou os filhos com ele, ou morreu, ou desencarnou, ou foi embora, fez qualquer coisa, ele assumiu os filhos, então a gente chama de pai solteiro, né? Assim, ele é pai e mãe, mas não é nesse conceito que nós estamos falando. A maternidade é impossível para os homens, porque lhes falta os órgãos fundamentais para que a vida possa se desenvolver dentro do corpo deles. Essa é uma função típica feminina. Por mais que o pai, às vezes, seja mais carinhoso com a cria, com os filhos, do que a mãe, a gestação é feminina. Aí nós já temos uma diferença básica de função que explica a condição da mulher ao longo do tempo. Porque nós, na verdade, temos alguns automatismos de comportamento. E como nós somos ainda seres, o senhor Jurandir chamou de egoísta, eu gosto de chamar de vingativos, porque nós adoramos uma desforra, não é? A gente gosta mesmo de desforra. Então, assim, um homem me prejudica nessa vida, um dia eu nasço homem e as mulheres vão ver o que é bom para todos, porque eu vou me vingar, entendeu? Não é assim? Não é? E se eu encontrar com ele como mulher, a minha vingança vai ser perfeita. Claro que, nessa condição que nós estamos aqui, isso não é racional. Mas na condição de espíritos, nós sabemos quem são as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. E aí explica um monte de coisa. Porque nós temos o esquecimento, não sabemos que espíritos são aqueles que estão conosco no nosso lar, e nós não conseguimos nos entender com eles. Porque no fundo, ou seja, na condição de ser espiritual, nós sabemos quem são aqueles espíritos. E estamos juntos exatamente para nos entendermos. Então a mulher, quando começa lá, né, o homem da caverna, aquele clima agradável, moradia boa, assim, né, uma coisa muito agradável, umas cavernas muito bem equipadas, com uma fogueira quando tinha lenha, um monte de neve para congelar o mamute em pedaços, né? Aquela roupa agradável de couro de mamute não curtido. Nessa época, a vida não era a maravilha que é hoje, que nós reclamamos. Mas vamos começar a nos imaginar, sem máquina de lavar roupa, sem ônibus, sem metrô, sem carro, vocês começam a perceber? Sem sapato confortável, né? Essas coisas são interessantes para a gente começar a exercitar-se. Então, naquela época, a mulher vivia grávida. Porque, gente, não havia sistema de controle de natalidade nenhum. O intelecto não estava desenvolvido.
Então ela vivia grávida, ela vivia com criança, amamentando, com a prole numerosa, e era importante a prole ser numerosa, e era importante que nascessem homens, porque era força para o trabalho. A mulher cuidava da casa, cuidava da... A mulher era um ser reprodutor. O papel dela era alimentar a família e aumentar a prole. Era esse o papel. Não tinha outra finalidade. E o homem era o provedor. Então ele que pegava e ia lá matar o mamute à unha, né? Porque na verdade não tinha uma forma evoluída de matar o mamute. Nós mulheres, por mais que nós tenhamos força física, não se equipara de um homem, né? Podia ser que tivesse alguma mulher valente lá que cortasse o mamute à unha, mas não é o padrão, né? E outra, ela grávida, como ela se exporia ao risco. Ou ela amamentando, como ela se exporia ao risco. Porque se ela desencarnasse com um filho em fase de amamentação, como que ia alimentar aquela criança? Vocês falam assim, nossa, mas que coisa chata isso. Nós temos que começar a pensar nessas coisas para entender como se dá o processo evolutivo. Porque nós pensamos em 10 mil anos como se fosse muito tempo. Meus amores, o nosso processo evolutivo, 10 mil anos, é nada. Vamos pensar em 1000 anos de idade média. Aconteceu muita coisa? Pouquíssima coisa, mas aconteceu uma coisa fundamental. O homem se introspectou para se preparar para o futuro. Então ele ficou 1000 anos hibernando. A ciência está se desenvolvendo de forma autônoma, livre da religião, sem o patrulhamento que a religião colocava na ciência há 300 anos. É pouquíssimo tempo. Os avanços que nós tivemos nos últimos 20 anos, eu não falo nem nos últimos 50, né? Porque depois do final da Segunda Guerra Mundial, veio o boom tecnológico. Mas os últimos 20 anos, a coisa é assustadora, né? E daqui para frente, a velocidade de avanço tecnológico vai ser cada vez maior. Então, quando nós pensamos em 10 mil anos, para chegarmos na condição que estamos hoje, é muito pouco tempo. E nós temos comportamentos, como eu disse, automatizados. Então, nós acostumamos naquela época que o homem manda, a mulher obedece. E isso virou um padrão social. Porque como o homem era o provedor, ou seja, era ele quem tinha, ele tinha o poder. Vocês percebem? Dinheiro é poder. Até hoje é assim. Quem não tem dinheiro, nós achamos que é nada. A pessoa pode ser boa, a pessoa pode ser culta, a pessoa pode, mas é pobre, não serve para estar no meio de ninguém. Nossa sociedade estigmatiza as pessoas, mas não é de agora, isso vem desde todos os tempos. Por isso que é importante nós conhecermos a história e conhecermos a nossa história, ou seja, a história evolutiva do ser humano, porque nós ajudamos a construir essa história no passado. E se nós queremos mudar a história, se nós não conhecemos a história, nós não conseguimos mudar. Porque nós não vamos ficar atentos aos comportamentos que se repetem. Enquanto não mudar o comportamento do homem na sociedade, a história não muda. Ela se repete. É guerra, é paz, é guerra, é paz. Está em paz um pedaço, tem guerra é outro. E o exercício de poder é sempre o mesmo. Quem tem poder manda. E o homem tinha o poder. E outra, imagina-se, né, que a gravidez naquelas épocas, mesmo pensando em Grécia Antiga, Roma Antiga, não era uma coisa fácil. Não devia ser uma coisa muito fácil. Não é? Não tinha recursos como nós temos hoje. A tecnologia tem nos ajudado muito nessas coisas, né? Então a mulher, ela era um ser completamente alheio à sociedade. Ela era como que um peso. Ela não era um peso, porque como ela procriava, mas ela tinha que ter filhos homens. Quem está assistindo, acompanhando a novela das 8, acho que só eu vejo novela. É incrível, quando eu faço palestra, eu acho que só eu vejo novela. Tem toda uma briga lá, porque tem que ter filho homem, né? E nós estamos falando de uma cultura que é respeitadíssima, que é a cultura indiana, pela sua espiritualidade. Só que a gente acha lindo uma série de coisas, porque a gente só vê um lado do processo. Quando mostra um outro lado do processo, você fala assim, nossa, cadê aquela espiritualidade toda? Porque a mulher é um nada.
Continua sendo. Nós temos, ao longo da história, das religiões, pouquíssimas religiões permitiam que a mulher oficiasse a religião ou os rituais. São pouquíssimas. Se nós pegarmos as ocidentais, né, o catolicismo e a igreja protestante, não existia isso. Isso é recente, com a nova ramificação das igrejas evangélicas, que nós temos aí agora algumas pastoras, oficiantes, o nome que quiser dar para isso. E doutrinas como o espiritismo, que aceitam a mulher em qualquer condição, porque não existe uma hierarquia religiosa. Mas quando nós pegamos as religiões orientais, muitas vezes a mulher era a sacerdotisa, mas ela sempre tinha um sacerdote acima dela. Ela era a pitonisa, ou seja, ela lia o oráculo, ela recebia o espírito de Piton, que era o espírito do conhecimento, a informação que ela teria que passar. Era o oráculo, na verdade. A mulher era um objeto, porque ela era o oráculo. Ela se comunicava com os deuses. Mesmo nas culturas onde a mulher, onde tinha como deusa principal a deusa mãe, que era a terra, as mulheres ali tinham um pouco mais de poder. Mas também havia uma disputa para com os homens. Então isso é histórico, isso é cíclico. E Jesus que vem romper com isso. E a partir daí a mulher passa a ser vista, ou deveria passar a ser vista de uma outra forma. Se nós olhamos 2000 anos depois para a sociedade, nós vemos que não mudou tanto assim. Porque Jesus era acompanhado por quem, né? Quem lê lá em Mateus, quando fala do banquete, do jantar na casa de Levi, que Jesus está jantando com os publicanos, pobres, estropiados e mulheres. E os fariseus chegam na porta da casa e perguntam para os discípulos de Jesus por que Jesus andava com gente de tão má fama. E Jesus responde: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem acha que não precisa de médico pode ir embora, os que acham que precisam estão à minha volta. E as mulheres acompanhavam Jesus. O exemplo, né, mais forte dentro de todo o Evangelho é Maria de Magdala, conhecida popularmente como Maria de Madalena. Ela se chamava Maria e era de uma cidade que se chamava Magdala. Então, porque as pessoas, nem Paulo de Tarso, ele se chamava Paulo, Tarso é a cidade. Então as pessoas, era Jesus de Nazaré, não é? Porque a pessoa que veio de tal cidade. Ou então fulano, filho de ciclano. Sempre tinha, não se trabalhava com sobrenomes como nós entendemos hoje. Então, Maria de Magdala era uma mulher muito rica. Hoje discute-se, inclusive, se ela era uma prostituta, porque, na verdade, convinha a história que ela fosse transformada numa prostituta. Ela era uma mulher rica, bonita, rica, né, independente. Imagina uma mulher independente, hoje é uma coisa complicada. Vamos imaginar uma mulher independente no meio dos judeus, que é interessantíssimo, é uma sociedade matriarcal, porque a raça é passada pela mulher. Isso é interessantíssimo nos judeus. Você, para ser judeu, tem que ser filho de judia. Teu pai pode ser qualquer coisa. Se teu pai for judeu e a tua mãe não for judia, você não é judeu. É muito interessante isso. Mas, para eles, a mulher também só servia para isso. Porque a mãe, todo mundo tem certeza quem é. A teoria era essa e é essa até hoje. Então, sabe de quem nasceu. Né? E aí nós entendemos um pouco a história de Moisés com a cestinha. Mas aí já é outra história que vai ficar para outro dia. Né? Não vai dar para contar tudo hoje. Mas quando nós pensamos em Maria de Madalena, que Jesus a tem como uma das suas principais seguidoras, e inclusive após a sua desencarnação, é a primeira pessoa para quem ele se mostra, é Maria de Madalena, e ela vai contar aos discípulos, aos apóstolos, e eles não acreditam nela, porque imagina, ela era uma mulher. Como que Jesus ia deixar de se mostrar para os 12 para se mostrar para ela? Quem era ela? Né? Havia uma competição acirrada, porque Jesus tinha algumas mulheres muito próximas a ele. Além de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, né, que é o nome correto, tem as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Tem Maria de Cleófas, que era prima de Maria, mãe de Jesus, né? Mas as irmãs de Lázaro têm passagens no Evangelho com as duas. Tem duas passagens, na verdade. Uma é bem interessante, que Jesus está conversando com seus discípulos e Maria
vai sentar junto com eles para ouvir o que Jesus está falando, e Marta começa a reclamar. E fala para Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer, manda ela vir me ajudar. Né? Então a gente percebe que às vezes o machismo é da própria mulher. Né? Aquilo lá não era ambiente para mulher. Mulher é na cozinha. Né? E aí Jesus fala para Marta, fala assim, Marta, deixe Maria onde está, que ela escolheu a melhor parte. Ou seja, ela escolheu ficar com as coisas do Espírito. E quando nós estamos preocupados com as coisas do Espírito, nós nascemos como homens ou mulheres, não significa nada além do que nós devemos aprender com o sexo que nós estamos exercendo na atual encarnação. Por quê? A mulher, como eu disse, tem o papel, claro, né, o papel da maternidade. É o que mais diferencia ela do homem. Quando nós pensamos em maternidade, nós estamos falando de sentimentos. Então, a mulher, o ser, quando nasce mulher, ele tem que aprender alguma coisa. E, fundamentalmente, ele tem que aprender a trabalhar os sentimentos. O homem é a razão. É o raciocínio prático. Porque o homem é um ser muito prático. Não é? Hoje a ciência diz que a mulher consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue pensar em uma. E enquanto ele não resolve, ele não para de pensar naquilo. Não é assim? Vocês homens estão mentindo, estão exagerando? É? Não sei se é felizmente ou infelizmente, porque isso tem um objetivo. Você foca a atenção. A mulher, muitas vezes, nessa sua capacidade multidisciplinar, se podemos dizer assim, ela perde um pouco o objetivo. Porque a gente fica pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que as coisas vão ficando pelo caminho. E o homem, é mais fácil um homem pegar uma tarefa e concluir, porque ele só está focado naquilo. Então, a mulher pode ter até uma capacidade gestora em algumas áreas, mais apropriada do que do homem. Mas, para a execução, o homem, em muitas áreas, ele é perfeito. Porque ele é pragmático, ele é prático. Não acha que eu vou aqui ficar defendendo mulheres, porque eu acho que não é esse o objetivo. Eu defendo o ser humano em evolução. Nós somos espíritos caminhando para a perfeição possível. E temos que aprender com aquilo que nos acontece. Eu não defendo movimento algum que gere violência para se defender direitos. Eu acho isso um absurdo. Ou que trabalhe com a oposição. Porque sempre que nós nos opomos ao outro, nós estamos gerando cisão. Nós temos que buscar cada vez mais compartilhar com o outro, nos unir ao outro, trabalhar em conjunto. Então, se a mulher é para trabalhar a emoção e o homem é para trabalhar a razão, por que nós ficamos tentando querer trocar de papel? Ah, não, mas a vida na sociedade exige. Meu marido me abandonou, hoje eu tenho que manter o lar. Tudo bem, você pode manter o lar e continuar trabalhando o sentimento. O problema é que a mulher acaba, muitas vezes, trabalhando uma coisa que se chama emoções. E emoções não é obrigatoriamente sentimentos. Por que emoções? Por exemplo, hoje eu estou com TPM e eu tenho o direito de ter um surto. Eu estou irritada, levantei torta, e vou ter um surto. Muitas vezes a gente usa a condição de mulher para justificar comportamentos de deselegância, de falta de educação, de falta de bons modos. Outra coisa que está sendo muito usada para isso é o estresse. Eu estou estressada. Então, o mundo que se dane, porque eu vou esculhambar todo mundo. Isso não é trabalhar sentimentos, meus amores. Isso é deixar, é aquela coisa popular de deixar o espírito falar. Só que é sempre o espírito que fala. Mas quando nós resolvemos deixar o espírito falar, significa que nós estamos dizendo o que vai no íntimo do nosso ser, sem nenhum filtro. E nós vamos ter que responder pelas consequências dos nossos atos. Trabalhar emoção é buscar equilíbrio. Não é trabalhar o desequilíbrio. Não é trabalhar a diferença. É buscar a semelhança. É focar nos relacionamentos, nos pontos de afinidade e não nos pontos de desunião. Como nós, seres humanos, homens e mulheres, levamos os nossos relacionamentos. Nós costumamos falar do defeito do outro. Quantas vezes nós elogiamos os nossos companheiros, sejam colegas de trabalho, companheiros de jornada, né? Sejam colegas de trabalho, sejam familiares, filhos, marido, amigas. De um modo geral, a gente reclama das pessoas. Nós estamos trabalhando o sentimento? Para pensar.
Hoje nós convivemos numa sociedade, por essa alternância de sexos, que tem homens, muitas vezes, eu estava comentando isso com o seu Jurandir, né, que são muito mais sensíveis e com sentimento muito mais aflorado do que algumas mulheres que estão por aí. Porque às vezes a gente é pior que rolo compressor. Em nome dos nossos direitos ou da busca da nossa igualdade, nós passamos por cima de quem estiver na nossa frente. Claro que esta condição da mulher, né, partindo de Jesus, são 2000 anos. Depois de milênios sendo de dominação masculina. É isso. Então, né, vocês vão falar, eu vou usar a mesma teoria que eu usei para todo o resto. É muito pouco tempo. Se nós pegarmos da entrada da mulher no mercado de trabalho de forma profissional, nós temos 200 anos. É pouquíssimo tempo. Então, a própria mulher, seja ela a sua primeira encarnação como mulher, seja uma mulher que já vem desde antes desse processo de 200 anos, vocês entenderam o que eu falei, né? Seja uma mulher que esteja encarnando, um espírito que esteja encarnando pela primeira vez como mulher, nesses 200 anos. Seja uma mulher, um espírito que já tenha vindo como mulher desde antes desse movimento, nós temos muito ainda a exercitar e a aprender. Porque, normalmente, quando nós saímos de uma condição de total submissão e conquistamos a liberdade, nós vamos exatamente para o outro extremo. E aí nós entendemos a história da liberalidade sexual, né? Que, na verdade, nós não temos uma liberação do sexo. Nós temos, muitas vezes, uma exacerbação do sexo. O carnaval nos mostra muito isso. Nós temos a mulher, teoricamente ou praticamente, ou no dia a dia, lutando pelos seus direitos, pela sua igualdade de ser ao homem, por salários no mesmo nível, pelas mesmas condições de vida. E no carnaval ela faz questão de se tornar um símbolo sexual. Isso mostra uma incoerência assustadora. Não é uma crítica, isso está na nossa sociedade. Pô, e essa mesma mulher, quando chega no mercado de trabalho, ou chega no Dia Internacional da Mulher, ela veste a camiseta do Dia Internacional da Mulher, vai para a rua e fala assim, eu quero os meus direitos. Bom, nós estamos sendo incoerentes. Ou nós somos uma coisa ou nós somos outra. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Porque nós cobramos do homem o respeito por nós. Para nós sermos respeitadas, nós temos que ter um comportamento coerente. Não tem outro jeito, gente. Para ter direitos, nós vamos ter que cumprir os nossos deveres. Não dá para caminhar de outra forma. Maria, quando é repreendida por Marta, ela está fazendo o quê? Cumprindo o dever dela. Ela está sentada lá com Jesus ouvindo o que ele está falando. Ela não está atrás da porta, com o ouvido na fechadura, para ver o que está acontecendo. Ela se posiciona claramente na condição e abre mão da condição de ficar na cozinha, no lugar das mulheres. Ou seja, ela se expõe. Mas sem briga, sem batalha. Não é, ela não discute com Marta. Marta reclama e Maria fica quieta. Nós estamos há muito pouco tempo com essa condição de igualdade. Então, é claro que até haver um equilíbrio, se nós vamos fazer um parâmetro aí com o que aconteceu com a Revolução Científica, nós ainda precisamos de um tempo para acomodação. Porque hoje a ciência, que há 300 anos atrás se tornou completamente materialista, na ruptura com a religião, a única forma para ela se desenvolver era negar tudo e partir do zero, negando tudo e se tornando materialista, você vai de um oposto a outro. É sempre assim para depois você chegar no equilíbrio. Não é assim com o prato da balança? Você enche de um lado, né? Sempre vai dar um desequilíbrio até aquilo se equilibrar, até você acertar o peso. Nesse acerto, hoje a ciência está se autorregulamentando e começando a discutir ética. A hora que a ciência começa a discutir códigos morais, ou seja, 300 anos se passaram, tivemos um avanço fabuloso para a ciência falar assim, agora nós precisamos cuidar de algumas coisas, ou seja, vamos buscar o equilíbrio. A ciência partiu da autoespecialização, a medicina principalmente, para a análise do homem como um ser completo, um todo, que envolve o psicológico e o mental, ou seja, mudando o nome, envolve o espírito, que é a condição do ser. Então, nesse processo eu não gosto da palavra, mas de revolução feminina, eu também não gosto da palavra feminista, né? De revolução feminina, nós vamos ter ainda
muito problema até isso se equilibrar. Mas a única forma disso se equilibrar é com homens e mulheres entendendo a igualdade e a diferença de funções. E a complementação das funções. E aí vocês vão falar assim, mas o que significa aquela frase lá do começo do Livro dos Espíritos, quando fala que os espíritos não têm sexo como nós o entendemos? Né? Por quê? Porque nesse processo evolutivo, em que vamos desenvolvendo razão e sentimento, alguns espíritos acabam optando por trabalhar muito mais o sentimento do que a razão. Eles se desenvolvem intelectualmente, tudo isso. Mas conforme eles vão evoluindo, eles vão sendo muito mais sentimento, independentemente do sexo que estejam no corpo físico. Estou falando do espírito. Né? E outros desenvolvem mais a racionalidade. Quando nós pegamos obras espíritas, é fácil notar isso. Né? Emmanuel nos fala de sentimento. André Luiz nos fala de ciência. Ele é racional. Apesar de ele trabalhar o sentimento, ele é racional. Ele destrincha as coisas, ele esmiuça, ele procura o porquê das coisas. Aí nós começamos a entender o que é isso. Independentemente dos nomes que as pessoas usem ou da sua aparência física. E aí nós entendemos o sexo como vós o conheceis, o entendeis. Por quê? Há espíritos que vão ser mais femininos dentro do que se entende como feminino, que trabalhou o sentimento. E outros vão ser mais racionais ou mais masculinos. E aí nós temos a complementação. Por isso fica fácil entender porque nenhum ser é completamente perfeito. Por que nós tendemos à perfectibilidade? Porque nós nunca seremos razão e sentimento na mesma proporção. Nós vamos fazer escolhas no nosso processo evolutivo. E essas escolhas vão determinar aquilo que nós vamos trabalhar. Por isso, cabe a nós, desde já, começarmos a fazer escolhas. Não tem problema um homem desenvolver um sentimento. Mas a sociedade é preconceituosa. Né, seu Jurandir? E é mesmo. É mesmo. Mas Kardec, no capítulo 1º da Gênese, no item 30, se não me falha a memória, ele está falando sobre a reencarnação, e ele diz o seguinte, que a reencarnação, e nós espíritas somos reencarnacionistas, que a reencarnação rompe definitivamente com os preconceitos de raça, de sexo, de religião, sociais, econômicos. Kardec escreveu a Gênese em 1868. E ele garantiu lá, a reencarnação rompe. Não é que ele falou assim, a consciência da reencarnação vai romper. Não. Ele falou assim, o conhecimento da reencarnação rompe com o preconceito. E eu pergunto a vocês, rompeu? Nós temos um monte de preconceito. E vai demorar mais um pouco, mas nós temos então que começar a estarmos atentos, porque nós replicamos comportamentos. E nessa replicação de comportamentos, nós vamos fazendo o que se faz desde o homem das cavernas. Saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo, segunda-feira, de que hoje 30% dos lares têm as mulheres como mantenedoras, ou seja, o maior salário ou o único salário é das mulheres. Mas, socialmente falando, o homem que tem que ser o mantenedor, não é assim? Não é? Quando a menina vai casar, qual é a pergunta? Não, mas qual é a pergunta? Teu marido tem condição de manter a casa? Não é assim? Teu marido tem condição de manter a casa? O homem não para de estudar, mas a mulher para, porque o homem tem que ganhar mais. Percebe? Esse é um compromisso, é um comportamento socialmente aprovado. É admirável um homem que concorda e não se sente humilhado em ter uma mulher que ganha mais do que ele. Porque muitos não se sentem humilhados da boca para fora. Mas na hora do frigir os ovos, ela fala assim, deixa que eu pago, eu banco, a autoestima vai para o vinagre. Vamos nos entender, meus amores, pelo menos nós que estamos nessa doutrina, que estamos buscando nos entender como espíritos, que estamos buscando mudar as nossas opções, por isso nós estamos aqui, porque nós queremos mudar as nossas opções. Vamos começar a ficar atentos para essa replicação de comportamentos, para esses comportamentos inadequados que são repetidos com a nossa aprovação. Porque se nós não mudamos o nosso comportamento, significa que nós aprovamos tudo isso. Mas eu não quero ser taxado de rebelde. Delícia ser rebelde.
É uma maravilha. Hoje em dia não tem mais a fogueira, não tem problema nenhum. A fogueira é física. Então, você não vai arder na chama, né? Fisicamente falando. E todos nós, bem ou mal, gostamos que falem da gente, né? Assim, fale bem ou mal, mas fale de mim. Legal ser taxado de ser de vanguarda, de rebelde. É que as pessoas têm uma implicância com rebelde incrível, né? Rebelde não tem causa, né? Porque quando fala assim, rebelde sem causa, eu falo assim, gente, que coisa, todo rebelde tem causa. Quem não tem causa é o revoltado. O revoltado não tem causa nenhuma, ele só reclama. O rebelde é que faz a transformação da sociedade. Não estou pedindo para vocês saírem daqui, correndo de bandeira lá fora, fazendo uma passeata e uma grita, não é isso. Silenciosamente, com trabalho de formiguinha, nós podemos começar a mudar os comportamentos, mudando dentro de nós. Olha, voltando a Paulo, amai o outro como se fosse você. Enquanto nós não aprendermos a nos amar, nós não vamos conseguir amar o outro. Nós continuaremos vendo o outro como posse, como meu. Por isso é meu marido, meu filho e meu inimigo. Nós colocamos o inimigo, meu desafeto, na mesma condição daqueles que nós dizemos amar. E cá entre nós, eu acho que a gente ama muito mais o inimigo, porque se preocupa muito mais com quem não gosta da gente, do que com quem gosta. Depois que você conquista, você não se preocupa mais. Você não se preocupa em manter, porque já conquistei. Aí, de repente, fala assim, como não tinha conquistado, foi embora? Foi. Você só pensa em todo mundo que não gosta de você, porque você tem que dar satisfação para o mundo. A única pessoa para quem nós devemos satisfações é para nós mesmos. Porque é a nossa consciência que vai nos julgar quando nós desencarnarmos. Somos nós que vamos dizer se nós cumprimos ou não aquilo que nós nos propusemos. Somos nós que vamos dizer se nós cumprimos a lei divina. Não precisa de tribunal nenhum para isso. Então eu devo satisfação para mim. Eu devo ter um comportamento socialmente aceito. Mas eu posso mudar a sociedade com a mudança do meu comportamento. Porque todos nós fazemos a diferença sim. Vamos acabar com baixa estima, né? Ou com falta de estima. Porque às vezes eu acho que a gente não tem baixa autoestima, acho que a gente não tem estima mesmo. Nós temos que entender que nós somos os seres inteligentes da criação, criados para a perfeição possível. Poxa, não existe nada mais grandioso do que nós no universo, individualmente. Então, se eu sou tão importante individualmente, se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus enquanto essência, com todas as potencialidades a serem desenvolvidas, eu tenho como agir e mudar a sociedade. Pelo menos eu vou fazer a minha parte. É isso que nós temos que nos propor. Nós, individualmente, somos aqui o quê? 40 pessoas? Podemos fazer muita diferença, meus amores. Vamos estar atentos, então, só isso, à replicação do comportamento. E vamos parar de chamar Paulo de Tarso de machista, porque além de falar para as mulheres obedecerem, ele fala para os homens amarem as suas mulheres. Vamos amar uns aos outros, independentemente de sexo, condição social, nível de parentesco. Vamos amar, vamos respeitar. Se não conseguimos amar, vamos respeitar o outro no estágio evolutivo dele. Vamos respeitar as opções, as escolhas, as atitudes dele. E vamos começar a nos preocupar com as nossas. Beijo grande, muito obrigada para vocês. Não está aí, não? Vamos aproveitar aqui a cartinha, vamos ver o que as perguntas, né? Não guardar nada para depois, não. Eu até acho, né, Kátia, que não precisaria ter dia da mulher, dia da mãe, dia da consciência negra. Tudo isso eu acho que é comércio ou bobagem, porque isso não funciona. Na realidade, né, quando tem dia da consciência negra, o próprio negro está se falando que ele é o racista. Não é? É complicado. Eu não vejo nem tanto por aí. Eu acho que o nosso padrão evolutivo, se a gente precisa de data para ter respeito, é porque a coisa está complicada. Além de data para ter respeito, nós temos que ter legislação. Então tem Estatuto do Adolescente, Estatuto do Idoso, Delegacia da Mulher. Gente, homem é minoria hoje em dia. Alô, vejam o que diz o censo de IBGE. As mulheres são 52% da população. Quem é a minoria? Não, porque eu acho mais ou menos assim, porque a minoria massacra. Que minoria? 52%, ao que eu saiba, matemática ainda não mudou isso, né? A ciência não mudou ainda a matemática, né? É maioria. O que é isso? Nós temos que
nos comportar com respeito. No Dia Internacional da Mulher, umas mulheres invadiram uma loja de cosméticos, isso apareceu, passou no Jornal Nacional, SPTV, tudo que tem direito. Só saíram dela quando a polícia chegou. Ora, que respeito você está querendo com uma coisa dessa? Né? Não há. Isso só valor. Acaba... Então é complicado isso, né? Então o que ela falou, assim, é o respeito por nós. A homenagear aquelas mulheres, 129 mulheres que morreram queimadas, né? A instituição do Dia da Mulher, essa a gente sabe que é comércio e que é coisa balela, né? Importa é a homenagem que foi feita para 129 mulheres que morreram queimadas lá nos Estados Unidos, em condições... Estavam 18 horas por dia, um salário ínfimo. Sobre a mulher que tem a percepção de todas as coisas à volta, eles têm uma historinha que fala que na época das cavernas a mulher ficava com a prole toda, então ela tinha que aguçar o ouvido, tudo para ela poder enxergar e cuidar dos filhos e proteger. E o homem não, o homem só olhava para a caça, então é por isso que ele só centrava o pensamento dele nisso, né? Ó. Luta, Kátia, tem que ser a nossa. Nossa, de melhora, de respeito. Se não tiver amor, consciência para aquilo. Cássio, queria uma pergunta. Por exemplo, uma mulher que ela tem uma sensibilidade muito aflorada e ela tem que, numa família, ela tem que exercer os dois papéis, de homem e mulher, né? Então ela tem que usar a razão e a sensibilidade. O que você diria, como ela deve enfrentar esse problema, porque vai estar muito mais aflorado nela a sensibilidade, porque ela já vem com isso, né? Ela já está, né? Já tem contido nela esse sentimento. E aí ela se depara com a razão, né? Então ela tem que ser racional como o homem. E aí, como é que fica isso? Não é racional como homem. Ela não tem que ser racional como homem, ela é uma mulher. Ela só tem que ser uma mulher, ela não tem que ser um ser emocional. São coisas diferentes. E outra, não existe receita, gente, para nada, pelo amor de Deus. Tá? Cada um vai buscar o seu caminho e vai descobrir a forma de acertar. Se tivesse receita, Jesus teria falado assim, olha, para vocês evoluírem, ele disse que nós temos que fazer, amar o próximo como a nós mesmos. Perdoar o inimigo. Mas ele não disse, olha, para perdoar o inimigo você vai fazer o seguinte, 3 colheres. Não tem receita. Não tem que ser homem. Eu sou de uma geração que começou a subir cargos executivos no mercado de trabalho aqui no Brasil. Com 22 anos eu tinha cargo de gerência, por exemplo. Era um horror, porque eu era uma criança. Eu trabalhava com homens que me tratavam como um bebê. E claro que para ser respeitado você acabava agindo como homem. Você gritava do mesmo jeito, você batia o pé. Foi usar terno, a gente usava até foi a década de 70 e 80. A mulher passa a ter um comportamento agressivo no mercado de trabalho. E ela começa. A competição era tão complicada porque não havia respeito da parte do homem, não tinha modelo. E a mulher fez uma grande besteira. Eu falo porque eu fiz isso. A gente
tinha, que era o modelo masculino. Hoje as mulheres que estão de altas executivas, elas têm a preocupação de não é que tem a preocupação, elas podem ser elas mesmas, elas podem agir como mulheres. Mas naquela época não podia. Foi no Brasil. Mesmo na década de 50, mas entre os intelectuais, ele vai chegar à sociedade como um todo na década de 70, meados da década de 70. E a mulher não tinha modelo de agir, porque nós queremos receita. E foi aí que acabou se cometendo algumas incorreções de percurso que colocaram a mulher como uma péssima chefe, como uma chefe muito brava, muito exigente, muito rabugenta. Tem gente que quando fala que vai ter chefe mulher, passa mal. Mas isso hoje ainda bem está acabando, porque a mulher sabe que ela não tem que ser uma executiva como o homem. Primeiro porque ela não é o homem. Então, quando nós queremos ser como o outro, nós negamos aquilo que nós somos. A mulher, se ela tem capacidade de pensar tanta coisa ao mesmo tempo e de encontrar soluções tão diversas, porque ela tinha que olhar a prole, o fogão de lenha, fazer a roupa, costurar a roupa do mamute com aquela agulhinha, né? Essas coisas ao mesmo tempo, ainda amamentar uma criança grávida de outra. Porque não significa que questão de mulheres nessa encarnação, nós tenhamos caminho. Não adianta querer seguir a receita masculina. Receita masculina é masculina. A feminina não é trabalhar o sentimento. Quem trabalha o sentimento não tem TPM, não tem nada. Né? A resposta pode não ser muito agradável, mas é a minha visão mesmo do processo. Eu tinha falado para ela a mesma coisa, ela acha. Bom, obrigada. Olha, a Kátia vai ficar ainda mais alguns instantes, aquele que não quis, né, ou não teve a oportunidade de fazer a pergunta, por favor, aproveitem aqui o conhecimento da moça, para que, né, tá dando tudo. Atendendo, né, médicos, pretos velhos, uma série de amigos espirituais aqui estavam, nos atendendo dentro das nossas necessidades. Por isso chegou a hora de nós abrirmos o nosso coração e começarmos a treinar o amor, doando aquilo que nós temos de melhor, em favor de pessoas menos favorecidas, quiçá algumas vezes até nós. Então vamos cerrar os nossos olhos, vamos mentalizando novamente a figura meiga de Jesus e vamos acompanhando o nosso companheiro Washington, que fará por nós as vibrações da luz. E assim, companheiro,
companheiros, usando e seja.